Vamos começar? Então, o que a gente vai falar na aula de hoje é basicamente as condições de contorno que tem para a gente conseguir encontrar qual que é a equação, né, da temperatura, do perfil de temperatura, né, que esse é o nosso objetivo, e depois resolver exercício para fixar a ideia, tá bom? Então, na última aula a gente conseguiu chegar nessa equação, que é a equação da difusão de calor em coordenadas cartesianas, que basicamente leva em consideração o calor que é transmitido por condução, né, em cada um em x, y, z, a geração por unidade de volume e, por último, a variação da temperatura em função do tempo, beleza? E a gente viu que a condução de calor sempre pode ser mostrada em função de menos K a del T, del X em X, pode ser em Y e pode ser em Z. Então, a transferência de calor, a taxa de transferência de calor, uma unidade watts, tá bom? Só que tem algumas situações em que a gente não tem necessidade de ficar trabalhando com a área, tá? Então a gente acaba fazendo o quê? Trabalhando com o fluxo de calor, que basicamente o fluxo de calor é o quê? É a taxa de transferência por unidade de área. Então vamos lá, ó. Então a gente ficaria aqui, ó, taxa de transferência menos Ka dt dx dividido pela área, e a gente então ficaria com o fluxo de calor seria menos K dt dx, tá? Então, em muitos casos, eu acabo trabalhando apenas com o fluxo de calor, tá bom? Que é taxa por unidade de área. Então, vamos lá. Por que isso? Porque daqui a pouco a gente vai utilizar. E tem muito exercício que a gente acaba resolvendo e deixa em função apenas do fluxo de calor, tá? Não é dada a área, então a gente acha em função do fluxo, tá bom? Mas para que serve o fluxo? Vamos supor o seguinte, ó. Você tem aqui uma placa e você sabe o fluxo de calor. Então, se eu tive que fabricar uma placa maior, sem problema, fluxo de calor vezes a área maior. Uma placa menor, fluxo de calor vezes a área menor. Então, essa é a praticidade de fluxo de calor. Então, eu tenho um fluxo de calor na parede, se eu aumentar a parede ou diminuir a parede, bem fácil de encontrar qual que é a taxa que eu vou precisar, beleza? Então, vamos lá, vamos para as nossas condições de contorno. Quando que a gente vai usar? Então, vamos se lembrar do exercício da aula anterior, a gente utiliza essa equação para achar a equação do perfil de temperatura, né? Que pode ser ax quadrado mais bx mais c, ou pode ser, por exemplo, ax mais b, né? Perfil parabólico, perfil reto, e assim por diante. Quando que eu tenho um caso, quando que eu tenho outro? Se eu tenho geração de calor dentro, perfil parabólico, tá bom? Se eu não tenho geração, então normalmente vai ser um perfil linear, tá? E daí eu preciso achar essas constantes para conseguir saber qual que é o meu perfil de temperatura. E aí que vai entrar as nossas condições de contorno, tá? Então, se eu tiver com parabólico, preciso de 3 condições. Se eu tiver com um perfil de temperatura linear, preciso de apenas 2 condições. Normalmente são essas aqui que eu mostrei, que eu vou mostrar agora e explicar, tá? Pode variar uma coisa ou outra, mas basicamente é isso aqui, tá bom? Então, uma das condições de contorno que pode ser empregada, pode ser colocada numa face esquerda essa condição e na face direita outra condição, tá? Então, só para ficar claro. É temperatura prescrita, como assim? É igual da aula anterior. Na parede, em x igual a 0, a temperatura é T1. Sem problema, então eu pego a minha equação aqui, substituo x igual a 0 e igual a T1, que é uma temperatura que eu sei que é uma temperatura prescrita. E se for na parede para x igual a L? Sem problema. Coloco x igual a L na equação e vou igualar isso aqui, a minha temperatura T2, que eu já sei. Então, isso é temperatura prescrita. E fluxo de calor prescrito? Então, lembrando, fluxo é taxa por unidade de área. Então, olha aqui, ó. A gente tem um fluxo de calor, menos K dt dx,
bom? Então, só que, como é condição de contorno, é função de uma posição. Então, eu tenho menos k dt dx em uma posição, por exemplo, x igual a 0 ou x igual a e. Então, vamos olhar esse caso aqui, ó. Então, eu tenho aqui na parede do lado esquerdo, então é a minha posição x igual a 0, ok? Então, para x igual a 0, vamos supor que eu tenho um fluxo de calor prescrito. Como assim? Aqui eu tenho um fluxo de calor prescrito que é igual a 5 watts por metro quadrado. Ok? Sem problema. Basicamente, eu vou fazer aqui fluxo de calor prescrito, 5, vai ser igual a menos K dt dx para x igual a 0. Então, eu faço a derivada da temperatura em relação a x e substituo x igual a 0. E eu vou igualar isso aqui, né? Igual a 0. Tá bom? Então, basicamente é isso. Tá? Da onde que vem, né? Então, olha, a gente tem um fluxo de calor prescrito, tá? Que vem desse lado. Por que ele vai ser menos K dt dx? Porque todo o calor que chega tem que ser transferido pelo sólido por condução. Se é fluxo de calor prescrito, então vai ser fluxo de calor por condução. Prescrito, 5 watts por metro quadrado. Quem que vai ser a condução? Menos K dt dx. Na posição x igual a 0, ou se eu estivesse trabalhando aqui, na posição x igual a e. Tá? Então, fluxo de calor prescrito basicamente tenho um valor dado de fluxo e vou igualar isso a o que vai ser de fluxo por condução, que seria isso aqui. Pode ser posição x igual a L ou na posição x igual a 0. O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, superfície adiabática ou isolada. É o mesmo caso que esse aqui, só que nesse caso o meu Q, duas linhas, fluxo de calor que está sendo descrito, é igual a 0. Como assim? Na parede do lado esquerdo não tem transferência de calor. Então o calor não vem da esquerda para a direita e nem da direita para a esquerda. Ok? Então, basicamente é isso. Então o fluxo de calor prescrito seria igual a 0, que vai ser igual a quem? O calor que vai passar por condução. Então eu analiso dentro do meu volume de controle, igual eu fiz aqui, a energia que chega é o calor prescrito, a energia gerada não tenho, a energia que sai seria o calor por condução, a energia acumulada não tenho. Já que eu estou trabalhando com fronteira, então nunca vou ter esses termos, então basicamente a energia que entra é igual a energia que sai, sempre. Energia que entra, Q prescrito, energia que sai, Q por condução. Quem que é Q prescrito? 0. Quem que é o Q de condução? Menos K dt dx igual a 0. Ok? Mas você está falando que é isolado, então o calor também pode ser, né? Q menos K dt dx para x igual a 0, isso aqui seria 0. Certo? Certo. Olha lá, se a gente for igualar, K não pode ser 0. A não pode ser 0. Basicamente, dt dx tem que ser igual a 0 para x igual a 0, ou x igual a L, se x igual a L for a posição que está isolada. E, por último, a gente tem a condição de que na parede pode ter, aqui eu forneço o fluxo de calor, então eu forneço o calor que está chegando. E aqui eu não sei, eu preciso calcular. Então, o calor que chega ou o calor que sai, ele vai ser por convecção ou radiação sempre. Então, as três formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Então, o calor dentro do sólido, condução. E fora, eu posso transferir por radiação ou eu posso transferir por convecção. Estou analisando uma fronteira. Fronteira não vai ter geração e não vai ter acúmulo. Então, basicamente, a energia que entra vai ser igual à energia que sai, né? Então, tá bom. Então, vamos analisar aqui, para a posição de x igual a 0. O que eu vou ter? Em x igual a 0, eu tenho só convecção, tá? Então, considerando só convecção. Temperatura da T é infinito. O ar tem um coeficiente convectivo de transferência de calor. E o calor está chegando aqui por convecção, tá?
Sempre que eu estiver trabalhando com convecção, tá? Sempre, memoriza isso porque vai fazer toda a diferença depois. Eu vou fazer isso aqui, ó. Sempre vou considerar que o calor está vindo da esquerda para a direita, certo? Mesmo que eu sei que ele não está vindo, não tem problema, os sinais vão se corrigir depois. E eu vou fazer que esse calor vai ser sempre quem? HA, temperatura de quem está do lado esquerdo, nesse caso T infinito, menos a temperatura da superfície, ok? Sempre eu vou fazer isso aqui. E se eu estiver trabalhando desse lado, né? X igual a 0. E se for x igual a L, como é que vai ficar? Então vamos lá. X igual a L vai ser Q igual a H T da superfície menos o T no infinito. Ok? Por que isso? Tá? É porque fica mais fácil de vocês entenderem quando a gente faz assim. Tá bom? Então, memorizando desse jeito fica fácil de resolver, nunca vai dar problema. Tá bom? E eu vou igualar isso aqui, ó. Então, o que é de convecção? HA T no infinito menos T da superfície, sempre da esquerda para a direita. Então, estou considerando que o calor está entrando aqui no meu sistema. E se ele não estivesse entrando? Esse valor daria negativo e sem problema, estaria corrigindo o sinal. Tá? Então, para x igual a 0, energia que entra é igual a energia que sai. Energia que entra, convecção. Energia que sai no sólido, obrigatoriamente, condução. Então, eu vou ter ali Q de convecção vai ser igual ao Q de condução. Tá? Então eu vou ter HA T infinito menos T de superfície, igual a gente acabou de fazer, que vai ser igual a quem? Menos KA dt dx para x igual a 0. E daí eu vou fazer o quê? Derivada da temperatura em relação a x, substituir para x igual a 0, tenho todos os valores e consigo achar então assim a constante que eu estou querendo, tá bom? Mas olha só. Então, basicamente, eu posso trabalhar também, então, que o fluxo de calor por convecção é igual ao fluxo de calor por condução. Ok? Então tá. Só para terminar, vamos lá para mais um aqui. Então, o último que está faltando, ó, é agora aqui, ó. E se a gente considerar a radiação, como é que vai ficar? Então, vamos lá. Vou escrever aqui, tá? Então, se a gente considerar a radiação, não vai mudar muita coisa. O que vai mudar? Basicamente, vai mudar a energia que está saindo. Tá? Então, vamos lá. Ó. A gente vai ter aqui uma parede, está chegando aqui por condução, e a energia que vai sair por radiação e por convecção. Quem que é Q de condução? Q de condução menos KA T dx. Nesse caso, a gente está analisando para x igual a L. Tá? Então, poderia ser para x igual a 0 se tivesse radiação desse lado, sem problema. Então, a gente ficaria Q de convecção. Lembra que eu falei? HA, que é o coeficiente convectivo de transferência de calor. A área, quem que é a minha área? Então, seria essa área aqui, que é a área de troca. Então, condução aqui, quem que é a minha área? Toda essa área aqui, igual a gente já fazia antes, tá? Então, a área de troca é essa aqui, que seria a mesma área da condução. T da superfície menos T no infinito, tá bom? Então, repara que aqui, ó, ficava T do infinito menos T de superfície, por quê? Por causa disso que eu falei, tá? A gente vai fazer convencionar para ficar mais fácil, sempre analisando nesse sentido, tá? Então, calor que entra aqui, sai por aqui, calor que chega aqui, sai por aqui, tá? Ao invés de considerar o calor que chega aqui, sai para cá, o calor que chega aqui, sai para lá, tá? Assim fica mais fácil. Mas os sinais, sem problema, eles vão se arrumar, tá? Pode ficar tranquilo. E quem que é o nosso Q de radiação? O nosso Q de radiação vai ser Epsilon sigma T
T de superfície na quarta menos T do infinito na quarta. Lembrando que a gente tem que trabalhar com Kelvin, tá? Então, enquanto não envolve radiação, não tem problema, mas a partir do momento que envolve radiação, obrigatoriamente as temperaturas têm que estar em Kelvin. Então, para ficar mais fácil, eu trabalho sempre em Kelvin, assim não erra, tá? Lembra disso, tá bom? Então, radiação, sempre Kelvin. Então, aqui é o T da vizinhança, tá? Desculpa. Porque, como a gente sabe, radiação é em relação às paredes. Então, uma parede envia para outra uma certa quantidade de radiação. Normalmente, com os exercícios, a gente considera que o T de vizinhança é aproximadamente igual ao T do infinito, né? Então, é só a gente pensar. Eu estou aqui, a parede está ali. Qual que é a temperatura da vizinhança, que seria a temperatura da parede? Basicamente, a mesma temperatura que está o meu ambiente. Tá? Então, por isso que a gente acaba aproximando. Mas vamos supor que eu estou aqui dentro, né? Aqui dentro está a 30 graus Celsius, mas eu estou conseguindo aquecer essa parede e essa parede está a 50. Então, o T da vizinhança, que seria a temperatura da parede, seria 50. E o T do ambiente? Então, o T do ambiente seria a temperatura que está aqui dentro mesmo. Tá? T de superfície, que seria a minha temperatura. Beleza? E agora, o que eu faço? Energia aqui entra no meu volume de controle, vai ser igual à energia que sai. Então, menos Ka dt dx para x igual a L vai ser igual à parte da radiação. Então, Q de condução vai ser igual. Aqui faltou uma área na radiação, desculpa, né? Q de condução vai ser igual a Q de radiação mais o Q de convecção. Novamente, área, área e área. Então, eu posso trabalhar também, se eu quiser, com fluxo, fluxo e fluxo. Beleza? Só para terminar, tá? E se tivesse tendo radiação desse lado também? Então, a mesma análise que a gente fez aqui para a convecção, a gente faria para a radiação. Como assim? A gente ia considerar, o calor que está chegando por radiação seria igual a Epsilon, A, sigma, T no infinito, T da vizinhança, na quarta, menos T na superfície, na quarta, ok? Então, só por isso, beleza? E isso seria igual a parte da combustão. Então, se a gente olhar aqui, então eu teria aqui dt dx, iria pegar a minha equação aqui do perfil de temperatura, fazendo a derivada, substituindo x igual a L. O que mais que eu teria? Eu teria aqui, T de superfície. Então, eu teria que colocar nessa aqui, a temperatura para x igual a L. E aqui, temperatura para x igual a L. Então, eu ficaria com várias constantes aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver os exercícios para isso ficar mais claro, tá? Basicamente, o que a gente tem que entender é que as condições de contorno podem ser temperatura prescrita, quando eu já sei a temperatura da parede, caso mais simples. Quando eu tenho um fluxo de calor ou uma taxa de transferência de calor prescrita, então, novamente, é dado e eu basicamente emprego, igualo o que está chegando prescrito com o que eu tenho de condução. O que mais? Adiabático. Então, é quando o fluxo de calor que está sendo prescrito é igual a zero. Então, a quantidade que chega é igual a zero, então eu vou igualar zero com o que vai partir daqui por condução, que seria esse caso aqui, tá bom? Que mais? Convecção ou radiação, que é o caso mais difícil de trabalhar, tá? Mas é o mais comum, tá? Então, qual que é esse último caso? Quantidade de calor que chega tem que ser a quantidade de calor que é conduzida. Quantidade de calor que é conduzida aqui tem que ser igual à quantidade de calor que sai. Posso chegar ao calor por convecção, quando eu tenho um ambiente, ou radiação. Dentro do corpo, apenas condução. Beleza? Sempre lembrar que está relacionado com uma posição. Eu avalio, quando estou em contorno, eu avalio uma posição dentro aqui da minha parede. Tá? Então, vamos lá, vamos resolver alguns exercícios.